uma live, mais um culto, né, a qual o Senhor nos permite estar participando, estar realizando, né, embora as medidas restritivas elas continuem, embora a pandemia ela continue, mas no meio de tudo isso, no meio de tantos problemas, de tantas coisas que têm acontecido, nós ainda conseguimos encontrar um respiro, nós ainda conseguimos encontrar esperança em Jesus Cristo. E eu quero pedir para você que está aí assistindo, que você compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe com a sua família, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que vidas venham ser alcançadas, para que pessoas venham ser alcançadas, né? Nós pedimos a vocês que esteja compartilhando, né? Leva os links aí para os grupos familiares, né? Fala assim, pessoal, vai lá, segue essa live aí, porque eu creio que Deus tem algo para falar ao teu coração. Paz do Senhor, irmão Justo, tudo bem? Paz do Senhor, Diácono André, tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor, todos que estão nos assistindo, que a graça de Deus venha estar presente com vocês, abençoando cada vez vocês mais. Amém. Amém. E queridos, eu quero que você que está aí nos assistindo, você que está ligado aí na live, que você venha se conectar ao trono do Senhor. É um momento, Justo, ao qual nós estamos passando, as pessoas elas estão desesperadas, muitos estão perdendo a esperança, porque cada hora é um decreto, cada dia é uma novidade, né? E então as pessoas não veem mais esperança, algumas por motivos pessoais, familiares, emocionais, eu não sei, mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Até o tema da live é as coisas do alto. Sabe, Justo, quando nós vivemos as coisas do alto, quando nós esperamos pelas coisas do alto, aquilo que acontece, aquilo que está passando ali, nós vemos que é um anúncio daquilo que Jesus já tinha dito para os discípulos há muito tempo atrás. E eu acredito, Justo, que você, né, pela sua experiência, a qual você já teve com Deus, a sua experiência, a sua esposa, né, vocês tiveram uma experiência, e nesses momentos é difícil, é muito complicado às vezes buscar ao Senhor, mas nós encontramos uma esperança e nós encontramos a paz que nós precisamos. Talvez vocês pensavam, não, nós nunca mais vamos ter paz, a nossa vida vai ser sempre assim, mas vocês encontraram uma saída, vocês encontraram a verdadeira paz que está em Jesus Cristo, não é verdade? Isso é verdade. E basta você acreditar. Quando você tem um Deus na sua vida e você quer mudança, então você começa aceitando. Primeiro, o discernimento é a palavra de Deus. Aí você começa a refletir sobre tudo que Ele tem deixado. Começa a ver o que é o certo e o errado. Aí você pesa na balança do que mais tem mais valor. Se era a vida de anteriormente, quando você não tinha Cristo, ou a vida com Cristo. E eu vi que essa balança me mostrou que Deus, Ele teve muito mais para oferecer. Muito mais para me oferecer para mim, para minha esposa. E então a vida da gente só começou a ficar melhor quando teve Deus na nossa vida. Então é que nem o título de hoje: tudo que vem do alto, tudo que vem de cima são coisas boas. Então eu creio que quando você confia e acredita que você tem um Deus, que Ele vai começar a agir dentro da sua casa, do momento que você começa a seguir e acreditar, vem maravilhas muito grandes, Diácono André. Sim, Justo. E é importante, irmãos, dizer a vocês que estão nos assistindo, aos irmãos que estão aqui, né, que Jesus, Ele tem um plano para cada um de nós. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. As nossas vidas, os nossos dias, eles não são em vão. Nós não vivemos em vão, nós não fazemos as coisas em vão. Tudo que nós fazemos, se nós fizermos para o Senhor, Gilson, vai ter grande proveito. Então eu quero dizer algo para você que está na sua casa. Se você está fazendo algo, e esse algo que você está fazendo não está de acordo com o que a Bíblia nos diz para fazer e nos ordena a fazer, já está errado. Sabe, nós somos falhos, Gilson, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, nós temos tudo isso que às vezes nos acusa, nós temos. Mas quando nós colocamos diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, quando nós elevamos os nossos pensamentos às coisas que são do alto, Deus, Ele olha para nós com um olhar de graça e misericórdia e diz: ali está um servo, ali está uma serva,
Ele olha, e eu acredito que, como diz a palavra, os pensamentos dele são pensamentos de paz, e fala: meu Deus, eu sei, Senhor, que eu tenho errado. E Deus olha para nós e fala: realmente o meu filho tem errado, mas Deus olha para nós com misericórdia, com graça. E da mesma maneira, eu acredito que, como foi comigo, foi com vocês. Quando parecia que tudo estava no fim do poço, quando parecia que tudo estava acabado, aí nós encontramos a luz, que é Jesus Cristo, e então Ele trouxe uma nova esperança. Eu não sei vocês, mas eu acredito que quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós encontramos a verdadeira paz que está em Jesus Cristo, os nossos olhos eles se abrem, a nossa mente ela se abre. Por quê? Porque tudo aquilo que tenta nos influenciar, aquilo que tenta nos falar, não nos para. E eu acredito que foi da mesma maneira com vocês, não é? Sim, sim. E da mesma forma. Sim, da mesma forma. Quando você vê quando Deus Ele tem para te oferecer, você começa a olhar as coisas do mundo, já não são iguais como você olha antigamente. Então você começa a enxergar o erro. Exatamente, você enxergando o erro, você começa a ter uma disciplina, tipo assim, você começa a criar uma disciplina, não, você acaba tendo um discernimento do que é certo e errado. Aí você começa a escolher o que é o bom para você, o que vai ser o melhor. Então, no mundo é difícil, vários emanjares, então a gente tem que ser forte. Então a gente tem que ser forte a cada momento e cada vez mais confiar e acreditar mais em Deus. Porque o mundo ele é devastador. A qualquer momento ele vai tentar derrubar você. Se você não tiver um firmamento, não tiver acreditando firme, então você vai cair. Vai cair. É por isso que hoje em dia tem pessoas que se esfriam, né? Tem pessoas que seguem a igreja e acabam se esfriando. É por causa que é o seguinte, elas têm que ter um preparo, têm que confiar, têm que acreditar. Então a credibilidade fica um pouco mais acima deles, entendeu? Eles ficam meio naquilo, será que eu fico ou não fico, entendeu? Será que eu vou ou não vou? E fica nessa. E o tempo acaba se passando e as coisas acabam ficando mais difíceis. É que nem a gente vê hoje, a dificuldade hoje tomou conta. É só a gente ver de uns anos até o dias de hoje. Como é que tá as coisas tão difíceis. E se você não tiver uma certeza de que Deus ele pode mudar a sua vida, restaurar, renovar, porque isso vem de Deus, vem da promessa de Deus, então você acaba tendo a mudança. Então tem que acreditar, né? Sim, Júlio, isso é bem verdade. Você até tocou num ponto sobre promessa. Sabe, às vezes as pessoas, elas querem viver as promessas de Deus, mas não conseguem. Né? Às vezes as pessoas falam: meu Deus, está tudo errado comigo, parece que está acabando tudo, mas Deus tem as promessas. Né? E às vezes as pessoas não querem, assim como o Espírito Santo era uma promessa e se concretizou sobre a vida daqueles discípulos, sobre as nossas vidas. E eu acredito que, queridos, você que está assistindo, você que está aqui na igreja, quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele tem uma promessa para se concretizar, pode passar o tempo que for, ele vai se concretizar. Sabe por quê? Porque se nós formos ver em Moisés, nós começamos a partir de Moisés, então Moisés vai falar assim: não, aquele povo pecou, aquele povo errou, mas não mata ele, mata eu. E aí Deus olha com misericórdia para Moisés. Mas nós sabemos que quando Moisés desce, né, e Josué vem até ele e vai começar a falar para ele: mas aquele povo, tem um povo fora aí do arraial aí que está falando, está profetizando e quer que a gente mata. Daí Moisés olha para ele e fala assim: nossa, como eu queria que tantos outros recebessem profecias dadas pelo Espírito Santo quanto aqueles que estão lá fora. Então nós vemos que o Espírito Santo, justo, ele é uma promessa. Por quê? Porque Moisés, então, ele tem uma porção do Espírito Santo, o Espírito vem, fala com ele, se retira e sobe aos céus. E você já vai entender aonde eu vou chegar. Então, quando nós vamos para Elias, a Bíblia diz que Elias tinha uma porção do Espírito Santo. Quando Eliseu vai fazer um pedido para Elias, ele fala: eu quero o dobro daquilo que estava sobre a tua vida, sobre essa porção do Espírito. Davi era tomado pelo Espírito Santo, Ezequiel era tomado, mas o que acontecia, queridos? Acontecia que o Espírito tomava aquela pessoa, usava aquela pessoa e voltava aos céus.
Então Jesus Cristo, ô Gilson, ele começa a pregar uma nova esperança, uma nova verdade. Por quê? Porque até então as pessoas, os profetas, eles eram tomados, o Espírito saía, e então aquela pessoa se tornava comum, como qualquer um. Então no capítulo 1, Jesus ele vai começar a falar, no capítulo 1 de Atos. E ele vai dizer, que já tinha falado com Teófilo, enfim, e a Bíblia diz no verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolheram. Então ali é bem nítido nós vemos, porque a Bíblia diz até o dia em que ele foi recebido lá em cima. Porque a promessa do Espírito Santo, ela é verdade, a vinda do Espírito Santo, o Pentecoste, ele foi real, queridos. E sabe, Jus, quando vocês começaram a viver uma vida, uma novidade de vida com o Espírito Santo, quando cada um de nós começamos a viver uma vida, uma novidade de vida com o Espírito Santo, as coisas podem estar difíceis, mas elas se tornam fáceis. O caminho pode estar exaustivo, mas ele se torna fácil. Então tudo aquilo que vocês achavam que era difícil de alcançar, através do Espírito vocês podem alcançar. Então tudo aquilo que outrora nós achávamos que era impossível aos nossos olhos, mas aos olhos do Espírito Santo é possível, porque Jesus curava, Jesus ensinava, e tudo isso ele fazia pelo Espírito, e é por ele que nós nos movemos, não é verdade? Isso é verdade. E que imagina, né, que privilégio aquelas pessoas tinham de receber o Espírito Santo, né? De receber a unção vinda de cima, né? Olha quanto privilégio que eles tinham. E hoje não é diferente. A gente sente a presença hoje do Espírito Santo diferente, né? Porque como antigamente as coisas eram, Deus escolhia quem seria escolhido para ele entrar com o Espírito Santo. Então eu creio que eram as pessoas que acreditavam muito, tinha muita fé. Então eram as pessoas que eram usadas muito por Deus. E que nem a gente, no caso nosso, né? Quando a gente aceitamos pelo Espírito Santo, a gente vê o mover dentro dele, a gente vê o mover, então a gente vê o querer de querer estar certo, o querer de seguir, o querer de sempre estar juntinho do Espírito Santo, junto com Deus. Dá tudo bom a gente estar na presença. Sim, e até, né, as pessoas dizem lá, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas, querido, se eu pudesse aconselhar, aconselharia milhares e milhares de pessoas. Aceite a Jesus Cristo. Viva uma vida com Jesus Cristo. Sabe, porque a Bíblia, ela é muito real. Antes nós, né, se nós formos ver séculos atrás, nem todos tinham acesso à palavra de Deus. Era só os bambambam da época, né, os reis. Então hoje a Bíblia ela está acessível, Gilson, a todos. E muitos não conseguem entender os propósitos de Deus sobre a vida dele. Né, nós estamos com um tema já faz um mês e meio aos sábados, que é Movendo Vila Romana. E muitas vezes nós pensamos que mover é nós pularmos, é nós saltearmos, é acontecer um barulho. Mas não, muitas vezes o mover é aquele que move o nosso coração e nós nos arrependemos e voltamos aos caminhos a qual nós estávamos trilhando na presença do Senhor. Talvez esse é o verdadeiro mover a qual Deus quer na tua vida. Sabe, quando Jesus ele foi recebido aos céus, quando Jesus ele foi recebido lá em cima, e como ele vivia aqui embaixo, ele vivia as coisas que eram certas de se viver. Jesus ele sempre ensinou a verdade, ele sempre viveu a verdade e ele sempre pregou a verdade. Os milagres que Jesus fazia era através da verdade, porque Jesus chegava ao cego e perguntava. Talvez se fosse nos dias de hoje, se Jesus chegasse e perguntasse para nós: ei, o que queres que eu te faça? Talvez você falaria: eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro, eu quero ser bem de vida, eu quero ser milionário, porque daí eu vou poder ajudar as pessoas, quando na verdade nem quando com as condições que nós temos nós conseguimos ajudar. Então viver as coisas do alto, Gilson, viver as coisas que são lá dos céus, viver as coisas que às vezes para nós é impossível de se viver, com Cristo é possível. A porta de um emprego Deus abre, a situação financeira Deus coloca no lugar. E às vezes quando nós falamos coloca no lugar, muitos imaginam, Jus, que quando Deus ajeita as finanças, deixa tudo ajeitadinho,
é que Deus vai nos deixar milionário, mas na verdade não é. Deus, ele organiza e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, não é verdade? Isso. É que nem a palavra da Bíblia, né? Quem somos nós mais que ave do céu, né? E é bem dito que elas não trabalham, não tem dinheiro, tem nada disso, e Deus dá o sustento. É assim também é a pessoa com Deus. Então Deus, ele dá o sustento, ele não deixa faltar nada para os seus. Então, quando você passa por qualquer dificuldade, e a dificuldade vem, o caminho de Deus é um caminho estreito, isso é bíblico, entendeu? É um caminho estreito, só que é um caminho reto, onde você vai passar por aflições, você vai passar por preocupações, só que as preocupações são coisas que é mais para o seu crescimento, então é coisa mais para você entender. Então tudo você tem que estar passando dando glória a Deus, porque tudo isso vem da promessa do Senhor. Porque se fosse todo dado como mão beijada, tipo assim, Deus, me dá uma casa, me dá um carro, então isso não é a maneira certa de pedir. Pede sabedoria, pede inteligência, pede conforto, entendeu? Pede união, paz para as pessoas que estão necessitadas, entendeu? Então, quando você começa a entender isso, aí você começa a ver o mover de Deus dentro de você. Sim, Justo. E sabe, Salomão mesmo, quando foi pedir, assim, pode pedir o que quiser e eu vou te dar. E Salomão vai dizer, eu preciso de sabedoria. Exatamente. Muitos acham que naquela época você, esse homem é louco. Ele pode pedir o que ele quiser, ele pode pedir tudo. Riquezas, tudo que ele queria, só que ele pediu sabedoria. E o homem vai lá e me pede sabedoria. Mas depois, você lendo a história, você vai ver que Salomão se tornou o homem mais rico, de muitas posses. Mas por quê? Porque ele fez o pedido certo na hora certa. Às vezes nós caminhamos com Jesus, nós vivemos com Jesus, e muitas vezes Jesus chega e fala assim, filho, o que você quer? E nós pedimos errado. Sabe, então eu quero que você eleve os seus pensamentos, por quê? Porque nós estamos vivendo um período de pandemia, um período a qual tudo está sendo restrito. Restrição nas igrejas, restrição em locais públicos, enfim, restrições para tudo quanto é lado. E nesse momento, principados e potestades estão travando uma batalha ferrenha para que o evangelho não seja pregado. Estão usando desse vírus, estão usando desse cenário a qual está acontecendo para que o evangelho não seja ministrado. Mas quem vive as coisas do alto, quem vive as coisas lá de cima, entende que pode vir a pandemia, pode vir o que for, mas o sustento não vem aqui da terra, vem lá dos céus. Sabe, Justo, nós podemos entender que se nós trilhamos um caminho com Cristo, nós não temos que temer. Nós temos sim a nossa prudência, nós temos sim que se resguardar, mas sabe, se você entende, como você disse, se as aves do céu são alimentadas, e se você entende que há um Deus no céu que cuida de você, pode vir a pandemia, pode vir o que for, você vai entender, os meus pensamentos estão em Deus, os meus pedidos estão em Deus, tudo que eu preciso está em Deus. E viver o mover, viver com Cristo não é fácil. É fácil viver com Cristo, Justo? Não é fácil, não é fácil, e só que ao mesmo tempo que não é fácil, e acaba sendo bênção para a vida das pessoas. É um caminho difícil, porque diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, que nem eu falo, o caminho de Deus é você viver, tipo assim, o pessoal fala, Deus é muito, vamos supor, é muito rígido, tem que ser correto, tem que ser certinho. Irmão, Deus, ele não é rígido, ele é justo. Conforme as suas obras, você vai ter de haver com isso, de haver conforme as suas obras. Qual é, que nem hoje, eu pergunto para o pai de família, qual pai de família não quer ver o filho certinho, um filho bem estudado, um filho bem, olha, tudo certinho. Assim é Deus, porque ele é pai. É só você começar a ver, quando você abrir os seus olhos para entender realmente o que é ser um pai, e acreditar que você tem um pai no céu que te dá todas as coisas, aí você vai ver como é tão bom você ter um pai que você pode confiar. Sim, e Jesus, ele é um exemplo de um coração de pai. Exatamente. Se nós formos ver Jesus, ele é um exemplo. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele fazia os milagres e fazia tantas e tantas coisas, pregava por parábolas ao povo, e
E aí os discípulos chegam e falam: Jesus, o Senhor está pregando por parábolas, mas nós precisamos entender. Jesus vai lá e ensina eles. Isso que você falou é bem verdade. Por quê? Porque os pais querem que os filhos sejam melhores do que eles. Quando vocês tiverem o seu filho, você vai querer que ele seja melhor do que você. Você vai fazer de tudo para que ele seja melhor do que você, né? Da mesma maneira, quando eu tiver o meu filho, eu vou querer que ele seja melhor do que eu, milhares de vezes melhor do que eu. E esse coração é importante ter para viver a obra e para entender as coisas do alto. Porque como nós podemos entender ser alegres no momento de caos? Como nós podemos entender ser feliz quando tudo está dizendo para nós não sermos felizes? Como ter esse coração nesse período? Então, Gilson, o que Deus ele faz por nós e faz por você que está assistindo, por você que está na igreja, por todos, Deus ele olha, ele esquadrinha o coração. E nesse exato momento Deus está fazendo a mesma coisa. Sabe, Deus está olhando a face da terra. Deus ele está olhando e ele está procurando um coração arrependido. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Porque, queridos, dizer que adorador é fácil, agora ser um verdadeiro adorador é complicado, sabe por quê? Porque quando te derem um tapa do lado direito, você oferece o esquerdo e fala, pode bater. Quando te oferecem para caminhar uma milha, você vai lá e caminha 2. E por isso ter esse coração grande para a obra, ter esse coração grande para entender as pessoas, é importante, não é? Isso mesmo, Diácono André. Quando você entende o que é ser humilde, o que Jesus passou, qual que foi o discernimento que Jesus passou, o que Jesus passou para a gente? Sejais humilde, amar o próximo, ajudai uns aos outros, respeite. Então, olha só para você ver, na Mateus 24, o que conversou bastante comigo foi em Mateus 24, quando ali Jesus ele fala que quando a gente faz o bem, ele prepara, tipo assim, Deus ele preparou, esse é o 25, né? Ele já preparou um lugar dominado para você. Só que o que você tem que fazer? Você tem que ter um bom coração, você tem que ajudar o próximo, ajudar os que têm necessidade, porque lá ele diz, quando eu estive com fome, você me deste, ele disse para o pessoal, quando eu estive com fome, você não me deste de comer, quando eu estive sede, tu não me deste de beber, quando eu estive nu, estava em hospitais, tu não me vestisse e nem fosse me visitar. Assim ele diz. E para aquelas pessoas que fazem tudo isso, irmão, que faz tudo certinho, de bom coração, você não pode ter nada, mas o pouco que você tem, você consegue compartilhar, você consegue dividir com o seu próximo, isso é muito gratificante. E Deus lá em cima, Ele já está preparando a sua morada. Imagine como é que você, fazendo todas essas coisas boas no mundo, como é que não está lá em cima o seu lugar com Deus, o seu contato com Deus, como é que não é com você? Sim, Jussi, e viver uma vida com Jesus não é fácil, como você disse, mas é gratificante, né? E sabe, viver as coisas do alto, viver aquilo que está no alto, talvez vai ser confuso para nós aqui embaixo, porque nós somos limitados. Nós temos uns planos, nós temos projetos, mas muitas vezes não é aquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos, os sonhos são melhores do que os nossos. E sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. A Bíblia, ela diz, no verso 2, que quando Jesus ele foi recebido lá em cima, então eu acredito que veio os anjos, veio todo mundo receber Jesus Cristo. Mas acontece que depois ele volta para mostrar para o povo para mostrar para os discípulos aquilo que ele tinha padecido. A Bíblia diz, depois de ter sofrido, Jesus veio e mostrou prova de que ele estava vivo. E muitos hoje não acreditam que Jesus Cristo vive e Jesus Cristo reina. Eu quero dizer algo para você, da mesma maneira que Jesus Cristo sofreu aqui na terra, da mesma maneira que Jesus Cristo padeceu, nós também podemos padecer, nós não somos melhores, queridos. Mas eu quero dizer algo para você, queira, querido, viver uma vida com Cristo, sabe por quê?
quê? Porque vai passar a pandemia, vai passar as gripes, vai passar vírus, vai passar o que for, mas importa que você seja recebido lá em cima, da mesma maneira quando Cristo prometeu: eu vou preparar um lugar para você, e são muitas moradas. Então queira sofrer aqui na terra, para lá no céu você ser recebido da mesma maneira, para você ter miríades e miríades de anjos, para você ouvir da boca de Deus: ei, chegai-vos a mim, bendito de meu Pai. Queira viver as coisas do alto, queira viver os projetos de Deus, queira viver aquilo que Deus tem para você. Para de ouvir o que as pessoas estão dizendo, porque se nós ouvirmos, Gilson, tudo que nos dizem, tudo que chega, porque vai fechar, porque vai falir, porque vai perder emprego, porque vai fazer aquilo, nós entramos em parafuso, e às vezes nós falamos: realmente Deus não está olhando para a nação, mas Deus está olhando, e Deus não perdeu o controle de nada, não é mesmo? Exatamente. E não restará pedra sobre pedra. Aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. E aquele que morrer em Cristo, terá a vida eterna. A vida eterna não é aqui. A vida eterna não é aqui na terra. A vida eterna é lá com o céu, com Cristo Jesus, com os anjos. Lá é a vida eterna. Aqui você não tem nada. Do que vale seu dinheiro? Do que vale seu carro? Sendo que você... isso tudo não vai comprar o amor de Deus. Não vai comprar, meu irmão. Então você começa a seguir, você começa a acreditar que tem um Deus no céu, e Ele é justo, e Ele faz justiça. E quando a justiça de Deus vem, meu irmão, para aqueles que esperavam é para melhorar, mas aqueles que não estão em Cristo, você vai ver. Você vê, não pague para esperar, não desacredite. Deus não é brincadeira, Deus é sério. A palavra são santa, são Bíblia, a cura, restaura e renova as pessoas. Eu fui renovado, eu fui restaurado, eu sou testemunha viva de que Deus, existe um Deus no céu, e Ele faz diferença, e Ele quer fazer diferença para você nessa noite. Só que você tem que acreditar, confiar. É difícil, mas adore. As coisas para mim não estão dando certo. Não estão, mas adora. Só basta você acreditar e confiar que tem um Deus no céu, que as suas mãos são fortes e ela está em cima de você. Só que você tem que buscar, irmão. Glória a Deus. É isso mesmo, queridos. Sabe, não queira viver a superfície do Evangelho. Não queira viver no raso do Evangelho. A Bíblia diz, se eu não me engano, Ezequiel, que viu as águas, né, pastor? Ezequiel, ele começou a andar, e as águas bateram nos tornozelos, daqui a pouco no joelho, daqui a pouco na cintura, e daqui a pouco as águas submergiram o profeta. Então, às vezes, nós estamos falando com pessoas que às vezes está lá no tornozelo a água, e às vezes quer viver o Evangelho. As águas começam a subir, ele acha que tudo vai acabar, e as águas ainda estão no joelho, ele está achando: meu Deus do céu, tudo está piorando, está acabando tudo. Aí a água começa a subir, e mais um pouquinho, e daí fala: meu Deus. Daí daqui a pouco chega no ombro e fala: Jesus Cristo, eu vou morrer. Então, queridos, se preparem. Sabe, se preparem. Por quê? Porque Jesus, Ele está voltando, isso não é brincadeira. Talvez você já está ouvindo há tanto tempo dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Mas eu quero dizer algo para você: Ele vai voltar. Ele vai voltar, e sabe por quê? Porque em Atos 1, capítulo 1, verso 2, nós encontramos a prova de que Ele vive. Por quê? Porque Ele foi recebido lá em cima, mas Ele voltou para mostrar aos discípulos que Ele estava vivo. E em seguida, no verso 4, Ele vai dizer: João batizava com água, mas eu batizo com o fogo, e o fogo do Espírito Santo. Então Atos capítulo 2 começa: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam eles reunidos em um só lugar. Estavam todos eles reunidos em um só lugar, um só propósito, uma só visão, um só objetivo. E às vezes o teu pastor te convoca para fazer uma oração em prol da igreja, você não consegue. Por quê? Porque você só consegue orar em favor daquilo que te beneficia, e a igreja não está me beneficiando, então eu não vou orar. Mas eles estavam lá buscando um só objetivo, uma só visão, e a visão era: vão para lá e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder, até que do alto desça esse revestimento.
Jesus não falou, ei, vai vir um revestimento da terra. Jesus não falou, ei, o governo vai te beneficiar e você vai receber um revestimento. Não, ele disse, o revestimento que virá sobre vocês virá do céu. E quando nós recebemos esse revestimento dentro de nós, as coisas que pareciam ser difíceis começam a se tornar fáceis. Os problemas que são grandes, imensos, começam a ser pequenos na presença do Senhor, não é verdade, Wilson? Isso mesmo. Porque quem fala, tudo que vem do céu é maravilhoso. Tudo que vem de Deus é graça, é bênção. Então, irmãos, a gente abrir os olhos para as coisas de Deus. A gente devemos mais ver o que Deus tem para oferecer, o que Ele quer dizer para você. Nesse momento Ele quer dizer para você nessa noite, meu irmão. A todo momento Ele vem bater na porta e você continua com elas fechadas, você continua com os olhos tampados. E o fogo é que nem João Batista batizava com água, só que Jesus batiza do fogo do Espírito Santo. Para aqueles que têm a unção do agir de Deus, você vê que as pessoas que têm essa maravilha, essa bênção de Deus, acaba se tornando, você começa a mover pessoas, então você começa a fazer a diferença para as pessoas. Por quê? Porque você tem palavras estudadas da Bíblia, tiradas da Bíblia, e quando Deus tem uma unção dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, a pessoa toca no seu íntimo, e aquilo agrega, e você começa, gente, a querer viver mais além, muito mais além. Você quer estar presente todo momento com Cristo. E é muito interessante que a Bíblia, Gilson, a Bíblia, ela não é um livro, ela não é um livro esquecido, ela sempre vai ser um livro atual. Se nós lermos a Bíblia hoje, se nós lermos amanhã, o que nós vivemos, às vezes o cenário a qual nós estamos passando, a Bíblia, ela fala conosco. E talvez você está assistindo, ou vocês que estão aqui na igreja, às vezes os problemas vêm, a dificuldade financeira vem, vai na Bíblia, queridos. O problema é com o casamento, vai na Bíblia, sabe? O problema é com os filhos, vai na Bíblia. O problema é que tudo está saindo do seu controle, vai para a Bíblia, vá para a palavra do Senhor. Tem algumas Bíblias, na verdade acho que todas têm. No final da Bíblia, depois de Apocalipse, tem as anotações, os prefácios, um monte de coisa lá. E lá algumas Bíblias têm versículos sobre o divórcio, versículos sobre uma vida com Deus, versículos sobre a sua fidelidade com Deus. E eu já vi, Gilson, muitas pessoas se converterem lendo aqueles versículos e caindo na real e falando, meu Deus, isso é verdade, aquilo que eu vivia outrora não tem nenhum agrado aos teus olhos, então eu preciso mudar, eu preciso ser alguém. E por isso, queridos, nós estamos dizendo aqui sobre as coisas do alto. Por quê? Porque da mesma maneira que nós pregamos o Evangelho e nós estamos caminhando, eu digo hoje, se Jesus voltasse, nós vamos aos céus, mas da mesma maneira que nós queremos levar todos aqueles que são filhos de Deus. Então abre o seu olho, para de ouvir tudo aquilo que tem chegado aos teus ouvidos, comece a ouvir a voz de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, comece a ouvir as coisas que são do alto, comece a praticar as coisas que são do alto, comece a buscar aquilo que é do alto, porque nós somos peregrinos por essa terra, nós estamos de passagem por aqui, a nossa morada não é aqui, para que ajuntar tesouro, para que ajuntar riqueza, para que ajuntar tudo isso, um império de coisa. Se daqui uns dias, daqui uns anos Jesus volta, nós somos assunto ao céu junto com Ele. E acontecer, o seu corpo incorruptível vai subir aos céus e você vai viver muito mais do que você viveu nessa terra. A sua alegria vai ser muito mais do que você ter conquistado um carro, ter conquistado uma casa, ter conquistado fortunas e fortunas. É essa alegria que Jesus nos promete, Jesus. É essa alegria que a Bíblia nos garante. Uma eternidade de alegria, uma eternidade de prosperidade. Imagina que alegria sentar à mesa junto com o Cordeiro Santo. Imagina, queridos, você poder ver a face de Deus, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus.
A Bíblia diz: sem santificação vocês não poderão ver a Deus. E a Bíblia também diz: sede santo, porque quem te escolheu é santo. Então nós precisamos viver uma vida de santidade, não é verdade? Isso, é verdade. E olha só, você pode até não acreditar. Você às vezes acha que tem pessoas aqui, como pastores, como o diácono André, pessoas que falam a palavra a todo momento. Então, como eu também, estamos falando da palavra, estamos dizendo, você ainda não prestou atenção numa coisa? Vocês ainda não prestaram atenção no quê? Porque Deus, da mesma forma que Ele escolhia a quem Ele usava para vir falar e usar a palavra dele, o que Ele vinha, como é que mesmo fala, diácono André? As pessoas que Ele usava e entrava para dentro, entrava o Espírito Santo e falava, eles profetizavam. Então, aqui, irmãos, tem profeta. Tem profetas, porque imagine, no mundo inteiro tem pessoas certas, tem pessoas falando a palavra de Deus. Então são pessoas que Deus colocou para estar falando, para estar dizendo da sua verdade. São muitos tempos, desde os tempos antigos, tem muitos anos, até os dias de hoje tem pessoas. Então são pessoas que estão te mostrando que Ele vai vir, que a vinda de Deus vai chegar, Jesus Cristo vai vir. Então, e tem pessoas ainda que não param para ver. É pequenas coisas que a gente prestar muita atenção. Se nossa, é verdade mesmo. Porque ainda essas pessoas, no mundo do jeito que está hoje, ainda tem pessoas falando de Deus. É porque Deus está usando essas pessoas para tentar salvar vidas ainda. Sim, justo. E eu quero dizer algo para você, queridos. Você está aí na sua casa e às vezes o Espírito está falando com você. E quando eu digo que é o Espírito quem fala, querido, sabe? Vem uma paz dentro de nós. Às vezes aquilo que está errado, nós começamos a refletir, não, realmente está errado, eu preciso me alinhar com a palavra. E talvez você está assistindo ou você vai assistir. Acho que o Kevin, você puder colocar o WhatsApp da igreja? O Kevin vai estar colocando o WhatsApp da igreja. E você anote esse número, sabe, para pedido de oração. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um aconselhamento pastoral, se você precisa de uma direção de Deus, sabe, o WhatsApp está ali, ó, é 988608708, sabe, entre em contato, já tem a irmã ali, a Leiliane, já está com o celular na mão. Às vezes você precisa de um pedido de oração, às vezes você precisa de uma direção, às vezes aí na tua casa, você fala assim, não, eu preciso desse Jesus Cristo, no final nós vamos orar, né? Mas às vezes você precisa de um acompanhamento, às vezes você precisa de uma visita, orações. Então você envia o seu pedido para esse WhatsApp, você envia aí nesse número, para que a igreja, e quando nós falamos em anotar pedidos de orações, nós realmente, querido, nós anotamos os pedidos e nós oramos em favor dos pedidos. Os pedidos, eles não tinham de oração, que nós deixamos aqui no altar e nós oramos por eles. Por quê? Porque eu sei que o processo para viver aquilo que é do alto, porque até vocês também sabem que para viver aquilo que é do alto, às vezes é difícil chegar até a aceitação a Jesus Cristo. Muitas barreiras, muitas coisas são colocadas. Às vezes pensamentos falam, não, eu não preciso de Jesus, não, eu não preciso, isso aí eu consigo resolver, isso aí é tranquilo e eu não preciso. Para que Jesus Cristo? Por que eu vou precisar? Não. Mas eu quero dizer algo para você, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver o Evangelho. O Gilson, eu, o César, a Ingra, como todos que um dia chegaram a uma igreja totalmente quebrados, e falaram, meu Deus do céu, meu Deus, como que eu cheguei nessa igreja? E daí vem o Espírito e fala conosco, e nós saímos de lá totalmente alegres e aceitamos a Jesus, começamos a viver uma vida. Vem um discipulado, vem uma pessoa te acompanha e você começa a viver a plenitude do Espírito Santo. E aí sim nós começamos a entender as coisas do alto. E Gilson,
aquela trajetória que vocês traçaram, que vocês viveram, não se compara. Eu acredito que não, mas você vai poder dizer para o pessoal: os anos que você viveu fora da presença do Senhor não se compara com esses meses que você está na casa dele, não é verdade? Isso mesmo, são 26 anos, e meus 26 anos nunca foi tão benção como 4 meses, né, amor? 6 meses, né? 6 meses firmado com Cristo. 26 anos, irmão, você sabe que é 26 anos, você... E todas aquelas coisas eram legais, mas quando você conhece Deus, quando você vê o que é amor, eu já tenho 6 meses, são 6 meses melhores da minha vida que eu estou vivendo, que eu nunca vivi em 26 anos, e isso é maravilhoso. Então, a gente vê do que vale a pena a gente estar no mundo, do que vale a pena a gente ter paixões que são ilimitadas, sendo que quando você tem paixão por Cristo, não é ilimitado, é uma coisa firmada, você tem a todo momento, você tem a cada segundo que você vive, você está vivendo. Então não tem limite, como as coisas da vida, que são alegrias, são passageiras, dinheiro acaba, e você só é feliz por coisas poucas, inúteis do mundo. Você vive em Cristo, com Deus, é só bênção, irmão. É só maravilha que acontece na vida da pessoa. Na minha vida, na vida da minha esposa, só foi maravilha. Estamos 6 meses firme. E hoje, para mim estar falando aqui, irmão, de Deus, isso já é gratificante, muito gratificante. Então, 26 anos, nunca vivi isso. E estou vivendo muito bem, graças a Deus, Giacomo André. Sim. E queridos, eu quero deixar um versículo para vocês, em sequência lá no verso 8. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa. Jesus, ele vai dizer aos discípulos assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, com esse versículo, queridos, a qual Jesus direcionou aos discípulos, eu quero direcionar sobre a tua vida. Que nessa noite o poder do Espírito Santo venha tomar a tua vida, e que você venha ser testemunha daquilo que Deus tem feito sobre a tua casa, na cidade de Londrina, Cambé, aonde você for, que você seja uma testemunha de Deus. Que aquilo que você falar, que aquilo que você vive, aqueles perrengues que você passa, aqueles problemas que você tem passado, mas que Deus tem dado graça e tem te abençoado e tem tirado você daquele problema, tem tirado você daquela situação, que você venha anunciar à terra, que você venha anunciar aos 4 cantos dessa cidade, dizer: ei, Deus me resgatou, Jesus Cristo me libertou, hoje eu vivo uma nova vida. Queridos, não guarde para você, porque se fez bem para você, fará bem para o teu próximo, fará bem para a tua casa, para a tua família. Viva as coisas do alto, viva aquilo que Deus projetou para você, mas saiba que o poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida, que está sobre a tua casa, ele não vai parar, porque ele não se limita a tempo, ele não se limita a espaço, ele não precisa de 4 paredes. Aonde for, o Espírito Santo de Deus, ele pode te usar e fazer coisas grandiosas, porque Jesus disse: ei, se vocês receberem o Espírito Santo, quando vocês crerem, quando vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão fazer coisas muito maiores daquilo que eu fiz. Ressuscitar um morto, vocês vão ressuscitar 2. Se é para curar, vocês vão curar multidões. Mas você precisa crer, porque viver as coisas do alto não é simplesmente da boca para fora. Viver as coisas do alto é crer, entender que Jesus Cristo, ele é Deus, que Jesus Cristo, ele é o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E quando você entender isso, você vai ver que os teus planos, a tua visão, ela vai ser aberta, e aquilo que era impossível para você vai se tornar possível, não porque você pode, mas porque o Espírito que está sobre você pode todas as coisas. Aonde você estiver, feche os seus olhos, nós vamos orar. E nessa oração, eu quero que você leve seus pensamentos e que você venha, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, se o Espírito testificou no seu coração, dobre o seu joelho, onde você estiver, se é na sala, na cozinha, no quarto, onde for, dobre os seus joelhos
e faça uma aliança com Jesus Cristo. E se você está afastado e não consegue retornar à casa do Senhor, procure uma igreja. Não estou dizendo para você vir aqui para o Vila Romana, mas procure uma igreja próxima da tua casa. Procure uma igreja onde pregue a verdade. Reconcilie com o Senhor, faça uma aliança novamente. Fala: meu Deus, eu quebrei, mas eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. E eu creio que Deus, Ele não vai desprezar o teu coração quebrantado. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, eu quero apresentar, meu Deus, os irmãos, as irmãs. Eu apresento, meu Deus, cada filho, cada filha do Senhor diante de Ti. Meu Deus, eu apresento aqueles que estão aqui na nave da igreja, aqueles que estão em casa. Meu Deus, eu não sei como está o coração, não sei como está a vida, mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor nos conhece antes mesmo que palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece o que nós vamos falar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que vá de encontro, meu Deus, a este coração. Ao coração, meu Deus, deste homem, desta mulher, deste moço, dessa moça, meu Pai, que está precisando do teu entrar. Meu Deus, aqueles que não te aceitaram ainda, mas o teu Espírito converteu esta alma, o teu Espírito converteu este coração. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, meu Deus, esta alma. Visita, meu Deus, este pai de família, esta mãe. Visita, meu Deus, este jovem, meu Pai, este adolescente. Ah, meu Pai, dá entendimento, meu Pai. Faça, meu Deus, uma aliança com ele. Escreva, meu Deus, o nome dele no livro da vida, meu Pai. E que lá, meu Deus, jamais saia o nome dessa pessoa. Dê, meu Deus, sabedoria para os passos dela, meu Pai, a Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, que as pessoas venham ser alcançadas segundo o poder do teu Espírito Santo. Que coisas do alto, que nós possamos, meu Deus, viver as coisas que vêm dos céus, porque aquilo, meu Deus, que vem da boca do Senhor, são fontes, meu Deus, de águas vivas para nós, são fontes, meu Deus, de sabedoria, de verdade, meu Pai. Então, Deus, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, revestir a vida de cada um, que o Senhor, Deus, venha revestir, meu Deus, a vida de cada uma, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Meu Deus, que a pandemia, meu Deus, não venha calar os teus filhos, que a pandemia, meu Deus, não venha apagar o fogo do teu Espírito sobre a vida de muitos, meu Pai. Ah, meu Deus, nós repreendemos todo principado, toda potestade, meu Deus, que tem tentado, meu Deus, roubar a adoração, a oração, que tem travado, meu Deus, batalhas, meu Pai, para que a adoração do teu povo, para que o Evangelho não seja ministrado. Ah, meu Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e nós pedimos socorro ao Senhor. Socorre, meu Deus, esta nação, socorre, meu Deus, este país, socorre, meu Deus, cada um de nós. Ah, Senhor, intervenha em favor da tua igreja, que nós, meu Deus, sejamos levantados nessa geração como profetas, meu Deus, como bocas de Deus, como verdadeiros adoradores. Troca, meu Deus, os corações, tira, meu Deus, esse coração de pedra, coloca, meu Deus, um coração de carne, meu Pai. Ah, meu Deus, faça os jovens ter visões, faça, meu Deus, os idosos sonharem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, meu Deus, venha se cumprir, assim como diz em Joel, que o Senhor derramaria sobre toda a carne o teu Espírito. Meu Deus, derrama, meu Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos viver a plenitude, que nós possamos viver em verdade o teu Evangelho. Assim, meu Deus, eu oro e apresento, meu Deus, a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. E você que crê, você que está na tua casa, diga amém. Você que aceitou a Jesus Cristo, você ainda poderá assistir, essa palavra vai falar contigo. Mas quando você ouvir, faça uma aliança com Cristo. Volte para Jesus Cristo. Volte aos caminhos que você trilhou. E você vai ver que os seus caminhos vão ser bem-sucedidos. Suas considerações finais, Gilson? Então, irmãos, vocês que estão com o coração frio, estão abatidos, venha reacender a velha chama, irmão. Venha se prostrar. Venha buscar mais. Deixe esse coração de pedra, entregue ele a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, e venha, irmão, viver uma vida com Cristo. Venha se entregar, venha se reviver. Eu quero que essa juventude de hoje em dia comece a buscar mais a Deus, porque as coisas não são fáceis, e eu creio que Deus vai estar abençoando através. Estamos orando aqui por vocês,
pedindo, intercedendo pelo nome de Jesus, pela vida de vocês, que vocês venham se crescer mais no Espírito Santo, que Deus venha mais abençoar vocês e sua casa, seus familiares. E eu quero que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor reina sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. E queridos, gostaria de lembrar você que está em casa, vocês que estão aqui na igreja, amanhã, domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto, né, culto de Santa Ceia. Então, vai ser presencial e online também, tá bom? Então, amanhã, lembra, marca aí na sua agenda, coloca um despertador aí. Amanhã às 19 horas nós estaremos com o nosso culto de Santa Ceia aqui na igreja, presencial e online, respeitando, né, os limites do decreto 15% e todos os cuidados, tá bom? Então, queridos, que Deus abençoe o seu término de sábado, te dê um domingo abençoado e que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo venham estar sobre a tua vida. E você, que Deus te abençoe, fique na paz.